Será que correr é bom para a sua saúde? Olha, desde pequenininho eu sempre fui uma criança ativa, daquelas que andava de bicicleta, subia em árvore, e meus pais sempre tentaram me colocar em algum esporte. Só que eu não era muito habilidoso. Eu lembro no time de futebol de salão, eu lembro quando o nosso técnico ficou tão feliz, deu uma medalha, um doce para todo mundo, quando a gente empatou o nosso único jogo no ano inteiro. Depois eu fui para o taekwondo e não consegui sair da faixa branca. Eu não tinha muita habilidade para essas coisas. Na faculdade eu até escolhi o time de beisebol e a gente se deu bem, mas não por minha causa, mas por causa do time em si. E pelo menos era um esporte como não tinha muita procura, eu conseguia participar numa boa. Eu só fui correr mesmo quando começou aquela moda de corrida. Acho que em 2015, por aí, minha esposa começou a correr, meus amigos, e eu comecei a correr também. Meio por conta própria, com alguma orientação. Eu já era médico faz tempo e conhecia o cara que virou, assim como a Gillette é sinônimo de lâmina de barbear, o sinônimo de corridinha, Dr. Cooper. E o Dr. Kenneth Cooper, que era um cardiologista, tinha lançado em 1968 um livro famoso exaltando os benefícios dos exercícios aeróbicos, inclusive de sua tradicional corridinha. E não é por menos, existe uma penca de estudos mostrando que correr melhora qualquer coisa que você imaginar. Triglicérides, colesterol, peso, frequência cardíaca e, inclusive, diminui mortalidade. E não é só cardiovascular, de tudo quanto é coisa, e mesmo com pequenas doses de corrida. E o bichinho da corrida me picou, como já picou várias pessoas. Você se empolga, compra equipamento, começa a correr numa corrida, num tipo de corrida diferente, no outro, vai aumentando a intensidade, vai ganhando um monte de medalha e aí começam a aparecer as lesões. No meu caso, volta e meia uma canelite do diabo me atrapalhava. Melhorava, depois passava. Alguns amigos pararam de correr por dor nas costas. Um grande corredor ortopedista parou de correr porque machucou o joelho. Eu lembro uma amiga minha que não conseguia mais correr porque começou a ter uma neuropatia esquisita no pé. E olha, lesão. Lesão era para ser normal no rugby, talvez no futebol e até mesmo na corrida, se ocorresse algum imprevisto desse tipo. Mas ficar trotando desse jeito não era para dar 46% de lesão ao ano nos seus participantes. E quando eu comecei a estudar isso mais a fundo, eu descobri uma coisa ainda mais macabra da corrida. Você vê, por exemplo, esse livro aqui é do James Fix. O Jim Fix ele foi uma lenda da maratona nos anos 80 nos Estados Unidos, ganhou tudo quanto é corrida. E naquela época, veja que na revista mais famosa de corredores já tinham duas reportagens. Uma mostrando como prevenir lesões, talvez correndo na água, mostrando que já era um assunto importante, e o outro explicando como que ele morreu. O Jim Fix, maratonista super treinado, morreu numa maratona com 52. Um outro livro famoso de corrida, o Born to Run, ele conta a vida dos índios corredores mexicanos, mas um dos seus principais personagens é o Cavalo Branco, que é esse cara aqui, o Mika Tru. O Mika Tru é um ultramaratonista que também morreu aos 58, logo depois de uma corrida infartando. Bom, na verdade, eu acho que não era para ficar tão chocado assim, porque se a gente for ver a história da maratona, aquela corrida que Feípides saiu correndo mensageiro grego de maratona até Atenas para dizer que eles tinham ganho a guerra, o que aconteceu? Ele chegou lá depois de 42 quilômetros e morreu. Olha, correr demais parece que pode ser uma coisa cardiotóxica. Por incrível que pareça, quando a gente começa a comparar as coronárias, as artérias do coração, de corredores maratonistas com pessoas sedentárias, eles têm mais placas, eles têm mais aterosclerose. Se você chegar num pronto-socorro com dor no coração, o médico, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é troponina, medir sua troponina, que é uma enzima que ela eleva quando o coração está sofrendo num infarto. E olha que interessante, a troponina também eleva em maratonistas na maratona de Boston. E quando você pega esse grupo de corredores, 36% deles acima de 50 anos
já tem coronárias calcificadas, doentes, e nesse grupo que foi acompanhado, em 2 anos, 10% desses corredores precisaram ser revascularizados. E não é só problema de infarto, de isquemia, também tem um monte de arritmias que podem desenvolver em corredores, principalmente a fibrilação atrial. E quando eu comecei a ver essas coisas, eu fiquei pensando, caramba, será que nós somos mesmo uma espécie que evoluiu para correr? E segundo alguns especialistas, parece que sim. Nós evoluímos para correr e nós temos uma série de adaptações que só animais corredores têm. Imagina aquele macaco cambaleando de um lado para outro, tentando andar um pouco mais rápido. Nós temos, por exemplo, o ligamento suspensor do pescoço, que estabiliza a cabeça. Imagina um guepardo correndo atrás de uma gazela, ele fica com a cabeça paradinho e a gente consegue fazer a mesma coisa. E não é só isso, a gente tem um calcanhar super forte, tem um tendão de Aquiles gigante comparando com os outros símios, arcos plantares, tudo isso para dar energia na pisada e devolver energia na corrida. E isso é só alguns de múltiplos exemplos que a gente pode citar. Um particularmente interessante que nós desenvolvemos na nossa evolução é a capacidade de resfriar nosso corpo correndo. O que trouxe inclusive uma vantagem para os nossos antepassados, e na verdade até hoje algumas tribos praticam endurance hunting. O que é isso? Os animais não suam igual a gente. Então, os caçadores ficam correndo, trotando atrás das gazelas, se alternando, espantando elas quando elas tentam entrar na sombra de alguma árvore, de forma que depois de algum tempo, naquele sol do meio-dia, elas acabam hiperaquecendo e desfalecem, ficando uma presa fácil para serem mortas. Então, sim, nós evoluímos para correr. Só que tem um detalhe. Isso é um dos tipos de caça que nossos antepassados faziam. Existem muitas outras. E muito mais do que corria, nós andávamos. Nós andávamos descalços, em terrenos irregulares, com distâncias irregulares, respirando pelo nariz e de vez em quando a gente dava uns tiros, uns sprints. Mas era coisa de 100 metros, 50 metros, 10 metros, com toda a velocidade. E claro, sempre que possível descansávamos. Ninguém fazia ginástica à toa, mas nem por isso nós não éramos ativos. A atividade está nas crianças desde cedo. E ao mesmo tempo, a nutrição desses indivíduos, por incrível que pareça, é extremamente rica em gorduras e proteínas de origem animal e muito pobre em carboidrato, do que eles não dispõem. E aí você começa a pensar, peraí, como é que é a maioria dos corredores hoje em dia? O cara desde criança fica comendo leite achocolatado, cereal com leite desnatado, sucrilhos. Não é à toa que ele cresce e vira um gordinho. E aí ele resolve correr para emagrecer, que é uma péssima ideia. Compra o tênis mais acolchoado possível, começa a fazer esteira todo dia do mesmo jeito, achando que esforço repetitivo é só uma coisa que lesa na fábrica. Compra uma revista de corredor que tem alguma tabela e segue aquilo como se fosse uma bíblia. Compra um Garmin ou qualquer outro relógio do gênero para poder se monitorar e ter certeza que ele se judia todo santo dia, independente de estar cansado, de não ter dormido direito, de estar gripado. E claro, isso vira uma boa desculpa para que ele faça um carboloading, se encha de macarrão na véspera, de carboidratos durante e depois da corrida. E quando ele vai pensar em proteína, normalmente é uma barrinha. Poxa, já dá para perceber que tem alguma coisa estranha aqui. E não é de se espantar que muitos desses corredores acabam lesados. Se vocês forem pensar, o treino, qualquer treino, nada mais é do que uma agressão ao nosso equilíbrio, à nossa homeostase. E essa agressão, ela vai estimular uma série de genes que vão levar, pela recuperação, a uma adaptação. Você vai ficando mais forte. Agora, alguém que tem um corpo fragilizado, uma dieta inadequada, uma técnica inadequada, uma frequência inadequada, não consegue se recuperar e acaba se lesando. E isso também ocorre com um outro músculo nosso muito importante, que é o coração, piorado ainda mais pelo excesso de cacas que os corredores muitas vezes começam a correr. Existe uma série de estudos mostrando que o consumo elevado desses carboidratos refinados
aumentam a inflamação nos músculos. Em ratos, tudo bem, mas também não só nos músculos, mas no corpo inteiro de humanos. Aumenta a oxidação, aumenta radicais livres, aumenta tudo quanto é porcaria. E se você for ver, a própria refeição rica em carboidratos refinados faz com que sua glicemia suba e desça de uma forma absurda. Isso aqui é chamado de roller coaster, né? Montanha russa. A sua glicemia sobe e desce muito, e essa variação glicêmica já está mais do que estudada, levando a problemas cardiovasculares. Então, a gente não sabe se é só a dieta, se é o excesso de estresse dos exercícios, se são os dois juntos. O fato é que se a coisa está dando errado, a gente devia copiar em quem dá certo. Em outras palavras, isso aqui é uma revisão baseada nos caçadores-coletores e uma série de estudos que foram publicados sobre corrida, dose e resultados. E vejam que a corrida, ela é um remédio. Realmente ela diminui muito a doença coronária comparando com os sedentários, mas ela também pode ser um veneno dependendo da dose. E se você começa a correr um pouco mais, ela começa a ficar com resultado menor e muitas vezes igual até do sedentário. Veja que aqui a dose melhor, vamos dizer assim, seria uma corridinha 2 a 3 vezes por semana. E quando a gente não vai ver doença coronariana, mas sim morte por infarto, a gente vê que o verdinho está lá em o quê? 20 a 40 minutos, 3 a 4 ou 5 vezes por semana no máximo. Quando você começa a aumentar o tempo e a frequência, você já tem uma variação muito grande de resultados, algum deles mostrando que tem praticamente a mesma mortalidade de quem não faz nada. E isso talvez explica porque atletas podem desde viver até 8 anos a mais, comparado com a maioria das pessoas, como até 5 anos a menos. Então, não me interessa a forma que você corre com 25 anos. O que me interessa é que você chegue com a mesma forma com saúde com 68. E esses aqui são os mesmos, é a mesma pessoa, o Mark Sisson. Isso aqui, então, foi retratado nesse estudo, é o famoso estudo dinamarquês, que acompanhou 20 mil corredores desde 1976. E qual é a conclusão que eles chegaram? Que realmente quem faz o seu Cooperzinho vive 6 anos em média mais do que quem é sedentário, com uma diminuição de 44% de mortalidade de tudo que vocês quiserem imaginar. E a melhor resposta não é aquele corredor que corre pra caramba, é o cara que corre devagar, de 1 a 2,5 horas por semana, divididas em 2 a 3 corridinhas. A mesma coisa em outros estudos, só que enfatizando que mais uma vez ele coloca como dose melhor de 1 a 2,5 horas por semana numa velocidade moderada e ainda ele enfatiza, mas nem sempre é melhor do que uma dose moderada. Então, quando você me pergunta, peraí, morre menos? Morre menos e tem menos lesões. Então, respondendo aquela pergunta, correr é bom para a minha saúde? Sim. Entretanto, deverá correr no máximo 2 a 3 vezes por semana, uma distância entre 8 a 16 km por semana e uma velocidade, na linguagem do corredor, de 6,25 minutos por quilômetro. Mas eu gostaria tanto de correr mais do que 8 a 16 km por semana. Então tá bom, vai, mas você vai ter que tomar alguns cuidados. E isso fica para a próxima aulinha.